Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje, agora sim, vamos falar sobre o episódio 8 de Solteiros Nunca Mais, lá da Netflix. Nunca. Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Se você não inscreveu, corre, pega esse dedinho lindo que Deus deu e aperta, inscreva-se. Toque o sininho que tá para receber notificações de vídeos novos. Deixa teu joinha, comenta conosco. Considere tornar-se membro por apenas R$ 4,99, você vai ajudar o nosso canal a crescer. Você pode também hypar este vídeo, é só você clicar aqui do lado nos comentários e você pode hypar. Vamos explicar o que aconteceu, né? Porque no sábado saiu o vídeo de Solteiros Nunca Mais, Verdade. com a promessa de ser o do 7º e do 8º episódio. É mesmo. Só que a gente não sabe o que aconteceu. A gente, inclusive, foi alertado por um dos inscritos do Agradecemos, canal. inclusive. Agradecemos, inclusive. Vocês são demais. A gente não assistiu o 8º episódio. Loucura. Na correria do dia a dia, na correria de conteúdo que tem que assistir, que tem que produzir, a gente acabou não assistindo o 8º episódio. Verdade. E aí ficou faltando comentar. E aí aconteceu coisa pra dedé, inclusive, Mesmo, né? é mesmo. O que tem agora, Ana Cláudia? Spoiler! Mas enfim, o episódio 8 vai começar justamente com a Ido e o Jamok, desculpa, eu sempre sinto que é Bok, mas é Mok, conversando. E aí ele fala pra ela que não quer atrapalhar a amizade dela com a Dion. E ela fala que não vai atrapalhar. Aí ele pergunta se não vai atrapalhar mesmo, ela diz que não. Ele pergunta se ela tá chateada. Aí ela fala que não tá pulando de alegria, que mais cedo ele falou que gostava dela e que o clima tinha mudado, que a situação tinha mudado, né? Verdade. E aí ele responde pra ela, né? Ele fala assim, como posso dizer? Tem coisas na Dion que eu gosto e ela teve um dia difícil. E aí a Ido fala, no meu modo de ver, você não gosta mais de mim e só disse isso pra não ficar triste. Nossa. E aí o Jamok, em vez de ficar calado, porque o correto agora era, vou ficar calado, né? Ele fala que gosta mais da Ido e desculpa se fez ela entender o contrário. E a Ido vai perguntar, mas desculpa pelo quê? Aí ele, pelo que eu fiz. E a Ido, muito perspicaz, e aí é bizarro, né? Porque toda a perspicácia que ela tem para ler a situação, ela não tem para agir diante da situação. Porque ela vai falar para ele, você pediu desculpas o dia todo, fica parecendo que você está fazendo algo errado e eu fico achando que você não gosta mais de mim. Lá no lounge você só deu atenção para ela, então eu acabei ficando confusa. Ou seja, ela consegue ler toda a situação. Sim, ela faz a leitura, mas isso de novo, isso é a falta do traquejo realmente, porque ela consegue ler, mas não sabe como agir diante das situações, né? Acho que também porque ela fica querendo agradar, Sim. querendo resolver e não sabe como, porque não tem como, gente. Não tem, para uma situação dessa não há uma resposta. Não há como você dizer que eu vou fazer isso, então ele vai voltar a gostar de mim e vai desgostar da outra. Porque assim, são situações que você não tem o controle, você não tem como controlar o que o outro sente, o que o outro pensa. E nada que você disser vai mudar. E aí, infelizmente, ela fica tentando segurar ele. Essa batalha, né? E aí fica super cansativo. E o pior, eu acho que fica mais fácil ele desgostar. E aí, eu já falei, ele gostava mais de você quando você não falava com ele. Sim. Infelizmente. E aí ele fala pra ela que não vai mais deixar ela confusa, que não vai falar com a Dion. Aí aqui ficou meio confuso, inclusive. Ele não quer deixar ela confusa, mas deixou a gente. Eu não sei se foi não a tradução, vai falar com a Dion, se foi a legenda. Não sei, isso ficou uma coisa estranha isso aí. E falou que ia dar mais atenção pra ela. E aí ela continua, né? Lá em Seul, pra você não se arrepender, eu vou te dar atenção. Ela fazendo plano. Até porque ele... isso é importante dizer, continua alimentando, de alguma forma, os sentimentos dela. Porque ele não tá dispensando ela e falando assim, não. Eu realmente estou agora interessada. Partiu, né? Não, ele continua fazendo. Você não é minha preferida, eu gosto mais de você. Ele continua alimentando, mas está dando mole para outra ali do lado. Como que pode isso? E um dia antes ele falou para ela que o sentimento dele não mudaria. Entendeu? Muito complicado. E assim, aí... você pode até colocar isso na balança de pensar assim, é porque ele não sabe se relacionar, porque nunca namorou, não. Tô achando já que é mau caratismo. Pilantragem. E aí ela vai dizer para a produção que sentiu que estava sendo carente, mas que ela ia lutar pela relação dela. E ele vai dizer para a produção que acha que continua interessado na Ido, mas que não consegue entender o que sente e não tinha percebido que pensava tanto na Dion.
e viu que o papo com ela fluía e não sabe o que fazer, e ainda fala, que coisa difícil. Enquanto isso, nosso querido amigo imune ao acerto está desesperado com os seus sentimentos internos, está num alto conflito, porque não sabe como agir. E aí ele vai conversar com... E aí eu tô falando do Jae-un, né? Se você chegou depois não sabe de quem a gente está falando. E aí ele vai conversar com a Jisoo e com a Ji-yeon. E ele fala para elas que a cabeça dele está a mil, que ele conversou com outra pessoa e ela entendeu errado. E aí a Jisoo pede para ele tentar falar e ele fica... E ficou Jaeon que ela contou pra... Não, eu vou... A Jae-un Se fez morta. tá se mostrando uma pessoa muito complicadinha, né? Mas a gente vai falar disso aí ainda. É Ji-yeon, não é Jae-un, é Ji-yeon. Ji-yeon é ele. Jeon. É Ji-yeon. E aí ele demora uma vida para conseguir formular. Aí ele vai, não, então, eu estava conversando com a pessoa A. Ai, Jesus. Sobre a pessoa B. Aí ele trava, não consegue. Aí ele começa a usar o nome falso. Ele usa o nome de... Mas quem é fulano? Aí Ji-yeon até fala, quem é fulano? Não, Migi. Ele fala até da Migi. Ele fala, mas é Migi? Eu falo, não, é só o nome falso. não, é um nome qualquer, é um nome falso. Aí não consegue. Aí ele tem a pessoa número 1. Acho que é Miju que fala isso pra ele. É. Mizu. Não, Não, a Jisoo que fala isso pra ele. Do que? Do Garota nome? 1. Então a garota 1. Não, ele que fala, É. porque ele fala em um, e aí tinha 2. Aí ele, você é um? Não, eu sou... Aí ele trava, aí ela fala, é a Yomiun? A Yomiun? Yumion. É Yomiun? Aí ele, não. Rindo, né? Ele nem consegue se disfarçar e fala que não, ele tem a 1. E ela gosta de outra pessoa. Aí a Jisoo, então Yomiun gosta de outra pessoa. Aí ela fala pra ele dizer o que ele sente, né? Nisso a Ji-yeon já saiu e vem o Hyun-kyu para poder ficar do lado ali da Jisoo, né? E aí ele disse, conta pra Jisoo que ele falou que tinha falado pra pessoa que tinha exagerado. E a Jisoo falou que ele tinha errado em ter dito isso. E aí ela tá tentando ajudar ele. Aí nisso ela fala pra ele, olha pra frente, olha pra cima, olha pra ele, apontando pro Hyun-kyu. Treina com ele, ensaia com ele o que você vai dizer. Aí o Hyun-kyu fica assim, tentando entender a ele. Não, desejo felicidades a ela. A Jisoo. Ela é sua ex-namorada pra tu estar desejando felicidade pra pessoa? Pensa melhor no que você vai dizer. Pega um papel e uma caneta. Aí o Hyun-kyu foi lá, ajudou ele, pegou o papel e a caneta, até porque ele quer agradar a Jisoo. E aí ele começou a escrever, e aí ele ia falando alto que ia escrever e a Jisoo ia avaliando. Isso sim, isso não. Aí ele ia começar a carta assim, Yomiung, eu te amo. Ela, tira isso! Não começa com isso. E Ai, aí Jesus. ele conseguiu escrever a carta dela, né? O que eu acho mais engraçado é que ele tá crescendo muito como personagem de um dorama. Sim. Ele parece um personagem de dorama. E assim, ele tá fazendo coisas muito fofas. E muita mulher que gosta de homem fofo, vai fazer um sucesso tremendo, tá? Sim. Porque ele tá muito engraçado mesmo. Ele tá sendo alívio cômico do negócio, apesar de que eu sei que ele tá sofrendo muito, coitado, mas vocês também estão se divertindo muito com o seu sofrimento. Desculpa, não acho correto, eu vou pro inferno por causa disso, mas eu não tenho como deixar de admitir. É. Enquanto isso, né, ou logo depois, não dá pra entender muito bem porque a edição vai cortando, boa parte deles estão lá no lounge, e a Ji-yeon já bebeu todas, né? E aí ela começa a contar então pro grupo a situação da casa dela, como era, que ela não podia, que o pai dela era super agressivo, e aí ela não podia fazer atividade extracurricular no colégio, porque quando acabava a aula ela tinha que ir correndo para casa Pra se esconder para quase. poder se esconder com a mãe, trancar a porta pro pai não entrar, até o irmão dela chegar e poder defender a mãe e o pai. Loucura, né? Tristeza. Isso vai fazer com que o Jomok comece a chorar. E aí ele levanta. Aí João, ué, tá levantando por quê? O que aconteceu com ele? Ele não fala nada, vai até a porta, Pra se sai, recompor. chora e volta. Achei uma ceninha também muito... Chora ali, gente, ela tava abrindo o coração. Não é muito dele. Ah, mas pô, achei meio... Acho que ele ia constrangê-la. Não sei. Sim, ele ia constrangê-la. Aí eu sei que ele olha pra ela, você é guerreira. Ela, obrigado. Sim. Quando vai todo mundo embora, ele acaba ajudando a Ji-yeon a colocar a mochila, porque ela tá trêbada, né? Então ela não consegue nem botar o braço na mochila. E a Min-hong, que tava de frente, fala que tava ficando com ciúmes, né? Porque até então tava todo mundo achando que a Ji-yeon era um peso morto, Sim. que tava ali a passeio.
De repente, um revertério se deu. E aí tá dando o que se tá dando. No dia seguinte, a Yo Myung vai conversar com a Jisoo, porque elas dividem o mesmo quarto, né? E aí pergunta por que ela vai para os encontros com o Hyun Kyu, se ela vai porque ela gosta, ou se ela só vai para não deixar ele sem graça. E ela acaba falando que ele sempre tem resposta para as coisas que ela questiona, para as coisas que ela pergunta, e que isso acaba acalmando ela. Mas que ao mesmo tempo, ele é uma montanha russa de emoções e ela acaba vivendo os dois mundos com ele. Né? E com Seung Lee... Que, de certa forma, ela estava querendo saber se ela tinha interesse nele. Sim. Porque ela tem interesse nele. E aí ela diz que, enquanto isso, o Seung Lee sempre tá de boa. Tudo que ela fala, ele tá de boa, tá tranquilo, e que se ela pudesse, ela queria fazer uma fusão dos dois, né? E aí ela vai começar a conversar e fala, né, que é estranho, porque se a gente começa a fazer alguma coisa que não tem necessidade, mas a gente sempre acaba fazendo, é sinal que aquilo pode indicar alguma coisa. E ela sempre tem vontade de consolar o Hyun Kyu, ela sempre tem vontade de deixar o Hyun Kyu bem. E isso pode significar que ela tem algum tipo de sentimento, alguma coisa nesse sentido. Nisso, o Jae-un entra não, né? Ele bate na porta, o que já é um avanço. Gente, ele nem titubeou, foi direto. Ele conseguiu sair do numa quarto segurança. dele, bateu a portinha. Choquei. E chamou a Yo Myung para conversar. Em relação... Quem te viu, quem te viu. Em relação ao primeiro episódio, que ele não conseguiu nem bater na porta, e o episódio anterior que ele se joga no mato, sim. é outro homem, é outra pessoa. E aí ela diz que vai conversar com ele, eles estão conversando, ele fala para ela que achou que desistir seria mais fácil. Mas depois ele entendeu que a esperança dele, pelo que ele sente, tem que ser maior. Coisa bonita. E aí ela fala para ele que passou pouco tempo, né? E ele diz que gostava dela, depois diz que não gostava, e aí agora tá dizendo que gosta, e aí à noite ele pode chegar e voltar a dizer para ela que não gosta dela mesmo. Sim. Fatíssimo. Ela tá muito certa, né? E aí ela fala, eu imaginei que estivesse... Aí ele fala para ela, na verdade, né? Que imaginou que ela estivesse se sentindo assim, e ela falou, inclusive, que achou que não fosse conseguir escrever, não fosse conseguir conversar com ela, e por isso ele acabou escrevendo uma carta. E aí ele entrega a carta para ela agradece, e aí ele pergunta se ela tem alguma coisa para perguntar para ele, ou a dizer. E aqui vem um grande plot twist, né? Aqui eu acho que é uma grande mudança dentro da relação dos dois, porque ela fala para ele, eu não ligo se a pessoa, qual a profissão da pessoa, eu não ligo se a pessoa sabe dirigir, por exemplo, eu quero saber se a minha conversa flui com a pessoa. Eu quero saber se a conversa se desenvolve, eu não ligo para futilidades. Essas coisas triviais não são importantes para mim, o que importa é que a conversa flua. Nessa hora doeu meu coração. Então não precisa se preocupar. Porque ele pode fazer tudo, menos isso. Vai que ele muda, né? Aí seria uma grande demonstração. Virar um tagarela, né? Um falador? Então não precisa se preocupar tanto. Você precisa ser mais confiante, não se compare aos outros, né? E aí, gente, até ontem ela estava cortando e estava rindo da cara dele. Muito provavelmente porque estava manguaçada de soju, né? Mas aqui ela já deu alguns conselhos para ele. Sim. Não sei se foi uma maneira também disfarçada de cortar, tipo, cara, eu gosto de gente que a conversa flua e a conversa com a gente não flui. Mas, pelo menos, ela falou alguma coisa pra ele. Não flui com ninguém, gente. Não tenho nada pra falar. Tadinho. E ela vai pro quarto ler a carta, então, e ela fica emocionada. E aí eu já ri, porque ele numerou as cartas, né? Tem lá, página 1 e página 2, pra ela saber qual era a ordem que tinha que ler. Letrinha linda dele, vocês viram? Que bonitinho. E ela vai contar pra produção que uma parte que se destacou da carta dele é que ele fala que o sorriso dela é mais bonito do que o sol de Seju. Que lindo isso. Né? E aí, a Jisoo tá vendo ela lendo a carta, que ela ajudou a escrever. E aí, ela fica na dela, não fala nada, mas depois pergunta pra ela sobre a carta, e a Yo Myung acaba falando que ficou aflita, porque parece que o sentimento dele é muito forte. Ela não imaginava que fosse tão forte assim. E aí a Jisoo, para aliviar a situação do Jae-un, fala que talvez não fosse assim e que pode ser só como ele se expressou, e a Yo Myung resolve ler a carta de novo para ver se entender melhor. Só para não dizer que não aconteceu, enquanto isso, Dion acorda bêbada no quarto com a Ido. Ido acorda super triste e Dion nem maquiagem tirou de tão bêbada que estava, dormindo no sofá. Tá?
Volta pra dia 1 e Minhon. Desculpa, volta pra dia 1, só que agora com a Minhon. Minhon, porque vale lembrar que eles se tornaram amigos. Ela falou pra ele que quando ele tivesse precisando conversar sobre alguma coisa, perguntar alguma coisa, pra procurar ele. E aí Procurar a ela. gente procurar ela. E a gente descobre que eles criaram até um código. Uhum. Que era ele bater no quarto e perguntar se ela tinha uma toalha. Só que ele é tão enrolado que ele pergunta se ela tem um pano. Fofinho, gente. Mas aí eles acabam indo conversar. E aí ele conta pra ela que a Dion é a segunda opção do Jean Mock. E ela fica assustada. A minha amiga Dion, Como assim, do nada, assim? Realmente, gente, foi um tipo da coisa que brotou do nada. E aí os cupidos vão dizer que era melhor ele não ter contado se ela não perguntou. E aqui em casa a gente discordou fortemente dos cupidos. Ah, acho que a gente viu contado mesmo. Contado. Eu preferia saber. Eu preferia saber. Até porque eu acho que ela também preferia saber. E ela pergunta pra ele, uns 2 episódios atrás, quando a amizade dele está fortalecendo, ela pergunta pra ele se ele tem alguma coisa pra falar sobre o Jamok. E aí, ele não fala nada. Agora ele tinha, e agora ele sente que é amigo dela e sente a necessidade de contar. Sim, as coisas que amigos deveriam fazer. Até Inclusive, por- muitas pessoas aí não estão sendo amigas. Até porque é diferente de revelar que o outro gosta da pessoa. Uma coisa é você chegar e falar assim, ó, fulano gosta de você. Outra coisa é você falar, ó, cara, não vai ali não, porque ele tá com a cabeça em outra. É totalmente diferente. Porque ela perdeu o segundo lugar. Sim. Querendo ou não, ela perdeu o segundo lugar. E apesar do que, a conversa também fluía com ela. Sim. Ele Eu também concorda, ficava à inclusive, vontade com ela. ele concorda com ela quando eles estão conversando de que a conversa fluía melhor com Só ela, que assim, que ela era mais divertida. Só que tem alguma coisa na história de coitada Dela. da Dion que mexe com ele. Porque eu acho também que o Jamok esconde alguma coisa da vida dele. Porque o Jamok fala que, quando ele está conversando com a Aidô, que os pais dele nunca incentivaram eles a nada. Entendeu? Então eu acho que tem alguma sofrência mútua aí que acaba aproximando, né? Eu acho. E aí a gente vai ter... Tu vê que apesar disso tudo, pra eles o mais importante é a família. Sim. Bizarro, né? E aí a gente vai ter então a noite terapêutica, que de terapêutica não teve nada, Eu não inclusive. entendi Não sei aquilo. por que botaram esse nome não, tá? Eu pensei que fosse aparecer os cupidos, fosse alguém conversar Eu com também. eles. Tipo a cartomante. Sim. E aí eu sei que a piscina tá liberada, a suíte tá liberada também, só que a pessoa que quisesse ir pra suíte tinha que escrever, mandar uma mensagem pra produção com o nome da pessoa que queria ir. Eu sei que tinha um flamingo na piscina, a Cupido lá ficou toda feliz, nunca vi alguém tão feliz vendo um flamingo inflável como aquela Cupido. E aí eles estão sentados porque vai ter um churrasco, o Song Lee já senta de frente para Jisoo. Aí ele até pergunta para ela se ela não tá com frio, ela diz que não. Tinha um lugar do lado da do Jisoo, o Hyunkyu já botou o casaco dele ali e foi pra churrasqueira, que ele falou que é pra churrasqueira. A Dion foi ajudar o Hyunkyu e o John Mock. Quando a Min-hong vê, ela resolve ajudar também. E aí o John Mock fala pra própria Dion e sentar. Eu achei até que fosse ele lembrando do que ele tinha prometido pra Ido, mas... né? E aí acaba ficando só o John Mock e a Min-hong lá na churrasqueira, só que aí volta o Hyunkyu e a Dion. E aí a Dion acaba botando lá uma comida na boca do John Mock, a carne que ele tava cortando, bota. Olha essa menina, tá me passando por uma sonsa. Sim, porque você acha que é só coisa de amizade, tu vai entendendo no final que ela tá armando o tempo todo. Isso é sonsa. E aí a Ido só tá olhando, né? E a Ido, em vez de ficar na dela, se comportar que nem alguém que, né, se valoriza, pega um troço lá da mesa e vai levar na boca do John Mock também. Até porque acho que até Minho também já deu comida na boca. Todo mundo deu comida na boca desse menino, gente. O Hyunkyu vai dizer, inclusive, pra produção que gostaria de ir pra suíte com a Jisoo, mas que ele não vai chamar, porque não quer pressioná-la. Melhor. Porque ele saiu dando fora em todo mundo no lounge na noite anterior, que falou que ele poderia estar sendo afobado. Mas o pessoal deu esse conselho pra ele. Mas ele acatou. Ele não deu o braço a torcer na frente de todo mundo, mas ele... né? Foi a melhor coisa que ele fez. E aí, só que o que acontece? A Jisoo que acaba chamando ele.
E aí ele fala pra ela, né, que o objetivo dele naquele dia era não incomodar ela e evitar de ficar pressionando ela. E ela até brinca com ele: você ficou afastado? Eu te vi o tempo todo. E aí ele fala que escreveu uma carta pra ela. E aí quando ela lê a carta fala que ele tá feliz porque ela se alimentou bem, que ela tá conseguindo se cuidar, que ela tá tranquila ali na casa, que ela parecia estar melhor e que era pra ela relaxar. E aí ela fala pra ele que ele é como se fosse um irmãozinho dela. Aqui no Brasil, alguém dizer que é como se fosse um irmão é sinal de que o negócio Se bem que afundou. lá chama de opa, né? Opa é irmão mais velho. Né? Para de sacudir. Aqui seria fatal. E aí ela fala pra ele que não achava que o tipo dela seria um tipo fofo, como ele é. E aí ela fala que toda hora ela tá vendo ele, que toda hora as pessoas... e que toda hora ela acaba se vendo fazendo coisas que ela não precisava fazer, e que quando isso acontece é porque a pessoa sente alguma coisa. E aí eles continuam conversando, e aí eu tô achando que ela tá se declarando pra ele aqui, né? Eu também achei que ela tava entregando, tipo assim, olha aqui. E aí ele fala pra ela que quer que ela sempre seja sincera sobre os sentimentos dela, e ela fala que estava dividida entre ele e o Sung Lee. E aí corta, porque ela também chamou o Sung Lee pra suíte. E aí ela começa a conversar com o Sung Lee sobre o Hun-Kyu. Ela fala: por que será que eu sempre penso no Hun-Kyu? E eles começam a conversar sobre o Hun-Kyu e eu pensando: ih, vai dar o pé na bunda desse cara. O próprio Sung Lee acha que vai tomar o pé na bunda, pela cara que ele faz. Só que ele comentava: vocês precisam falar bastante, vocês precisam de muitas horas conversando. E aí ela pergunta pra ele se ele não acha isso ruim. E ele: não acho ruim você falar disso. Aí ela: não. Aí ele: não, eu pareço estar aflito com essa situação. Aí ela comenta com ele: né, um tá sempre aflito e o outro nunca está. E aí ele comenta com ela, até num tom de tô desistindo aqui da chuta bodega. Ele fala: eu nunca vou ser como ele. Eu preciso ir no meu tempo, eu preciso que as coisas sejam no meu ritmo. E aí ela fala que deve ser frustrante pra ele, ele diz que não, que pode ser sincera com ele, e já tá esperando não. Todo mundo vendo não. Todo mundo devia. O não tá vendo assim. E aí ela fala: ontem meu coração estava 70% pra você e 30% pra ele. E hoje está 80% pra você e 20% pra ele. Aí ele fala que... Aí ela fala que as coisas acontecem muito rápido ali, e ele fala pra produção que foi o momento mais feliz dele no programa. Mas minha filha... Ai, Jesus, como assim? A história, assim coesão é zero, né? Porque é uma coisa desconexa. Mas ele vai ponderar pra produção ainda que não é 100%, né? Não. Então... E aí ela vai dizer pra produção que ele nunca muda e que ela talvez precise de uma âncora na vida dela. Já que ela vai ter altos e baixos. E aí volta pra conversa dela com o Hun-Kyu e ela fala que o coração dela está, 70% pro Sung Lee e 30% pra ele, ou seja, ela mudou a porcentagem aí. Nesse intervalozinho de confiança, de conversa, quer dizer, mudou aí uma porcentagemzinha, né? Sim, sim. E aí ele fala pra ela que ele não sabe o que fazer, ela diz que nunca namorou, então também não sabe o que fazer. Ele disse que queria ser um apoio para ela, e só que ele não consegue ser, ele não sabe ser esse apoio, e que ele tinha pensado em desistir dela naquele dia, e que ele acabou dando mais espaço para ela, porque achou que seria melhor ela ir até ele. E aí realmente o programa mostra que ele passou vários momentos dentro do quarto, agoniado, em pé, andando de um lado para o outro, não querendo ir atrás dela, para ver se ela ia chamá-lo. Mas ele vê que ela não vai, então ele acabou meio que desistindo. Sim. Porque sacou que ela nunca vai atrás dele, é sempre ele que vai. Algo que a Ido deveria fazer, inclusive, né? Esperta, garota, fica esperta. E aí que quando ele recebeu o convite dela para ir pra suíte, ele ficou cheio de alegria, mas ele tinha interpretado errado. E aí ele vai dizer pra produção que namorar é diferente de estudar. Porque estudar... Nossa. E aí o próprio cupido dele vai falar sobre a conversa que eles tiveram, né? Eu acho que foi o Cardegarden que é o cupido dele. Mas que eles tiveram essa conversa que, para ele sempre foi assim, ele queria passar para medicina, então ele se dedicou a estudar, conseguiu passar, e aí ele nunca teve tempo para namorar, e aí agora no programa ele estava aprendendo que nem todas as coisas... Nem tudo depende do teu esforço. Pois é. Infelizmente, nem tudo coisas, depende. né? E tá aí uma coisa que não depende nada do teu esforço, é namorar, impressionante.
E aí ele diz para a produção que é diferente, né? Mas que ele vai se apegar a esses 30% que ele ainda tem e que vai continuar tentando. Quando eles estão indo embora, ela pergunta para ele se ele se interessou por outra pessoa. Ele diz que não e nem quis. E que ela era a primeira, segunda e terceira opção dele. Ela fica olhando assim, inclusive. 10% agora. E aí ele fala que ela seria linda mais bochechuda, menos bochechuda, e que já é linda como é, que pra ele não faz diferença, nem o jeito que ela trata ele faz diferença, que pensou no futuro com ela. E ela fica olhando assim meio... Ele diz tudo que ela quer ouvir. Só que ela gosta do outro. Mas não do jeito que ela quer ouvir. Entendeu? Só que ela tem medo, como ela tem as crises de bipolaridade dela, ela tem medo de, numa crise dela, ele ficar tão ansioso e acabar sendo pior para os dois. Mas ela gosta muito do que ele fala. Nisso, volta para Ido, Ji-yeon e Jong-mok, que estão os três na piscina. Que sofrimento, Ido dentro d'água. Porra, gente, que horrível, angústia, horrível. Cara, que sofrimento, meu Deus do céu. Por que acontece? Ido entrou na piscina e o Jong-mok não quis entrar, disse que tava com dor de... tava tossindo. Vai ficar com medo de ficar resfriado. Qualquer. Com medo de ficar resfriado. E aí tem uma hora que eles vão ajudar, que ele vai tirar uma foto do Jong-chan, que é a única vez que o Jong-chan aparece, inclusive. Coitado. E aí a Ji-yeon vai ajudá-lo, aí a Ido só tá olhando. Aí a Ido começa a fazer coisa para chamar a atenção deles. Aí a Ido fala que acha maravilhoso o decote da Ji-yeon. Aí o John fica super sem graça. Aí as começam a brincar. A Ido fala pra Ji-yeon ficar jogando boia na direção dela para ela tentar entrar. Ela diz que tá parecendo uma foca. Horroroso. Horrível. Tá? Tem uma hora, inclusive, que ela... Constrangedor. É agora? Eu acho que é. Que ela joga uma bola, e aí parece que foi sem querer, mas eu acho que ela jogou de propósito, tá? Porque se você quiser, você consegue jogar a bola como ela jogou, assim, com a mão numa direção, mas aí tu bate de lado na bola e a bola vai na direção dos outros. Então não duvido nada que a Ido tenha jogado a bola de propósito na Ji-yeon, mas não adiantou nada. E aí a Ido chega a falar pra eles, todo mundo já foi, vocês podem ir também. Aí o Jong-mok pergunta, você quer nadar sozinha? Aí ela, não quero, eu só não quero que vocês fiquem com frio. E aí John levanta e pega uma toalha. E ela fala assim, não, pode entrar. Ela sabe que os dois eram afim um do outro. Por que ela está ali, atrapalhando a vida da amiga? Por que ela está ali? Caraca, tu tá sendo muito fura-olho, filho da mãe. Porra, talarica, que é isso, menina? Que é isso? Sim. E assim, naquela hora que eu percebi plenamente assim, ela tá sabendo tudo o que tá acontecendo, ela já percebeu todos os movimentos, ela já percebeu tudo, ela não é nem um pouco boba. Eu acho até que ela ficou insistindo no Jaehyun, porque ela não tinha visto o segundo alvo. Então ela ficou ainda ali, não sei, perdida, porque na malandragem que ela tá mostrando, ela podia ficar perdendo tanto tempo com 5 dias com... Não, mas não foram 5 dias. Foram uns 4, 5 dias. 3 ou 4, por aí. Não, 5 dias, pelo menos. Vai por mim. Não, amor, porque na noite do 5º dia, isso daí já é o 6º dia. Ah, tá. Os cupidos falam que na noite do 5º dia muita coisa mudou. 4 dias. Porque assim, cara... vamos falar mais sobre isso no final. Porque aí corta pro Jae-yoon, chamando a Yeon-mi pra suíte. E ela disse para a produção que todo mundo fala bem dele, que resolveu ir para os encontros para ver se ela achava alguma coisa nele que a atraía. Frase horrorosa, inclusive. Né? Existiam outras maneiras de dizer o que ela quis dizer. Ou então ela disse muito bem o que ela queria mesmo. Eu vou atrás do cara que todo mundo tá afim, porque o cara que eu tô afim tá gagando pra mim. Não faz sentido nenhum. Não, amor, eu vou atrás do cara que ninguém tá afim. Porque o cara que... De amor que todo mundo tá afim. Não, mas eu tô falando da Yeon-mi com o Jae-yoon. Yeon-mi, tá. Tá. E aí ele diz que acha que escreveu uma carta séria demais para ela e que ficou com medo de incomodá-la. E aí ele vai beber, aí quando ele vai beber, ela, não, tem que brindar. Aí ela diz que deu para perceber os sentimentos e a sinceridade dele na carta, agradeceu, e ela pergunta para ele, se eu não ficar afim de você, você vai continuar demonstrando interesse? É que eu não sei mesmo se eu vou conseguir desenvolver algum sentimento. E aí ele dá a resposta que toda coreana quer ouvir nesse tipo de programa, né? Pelo menos enquanto eu estiver aqui, vou fazer o que puder até o último dia.
É o único jeito de eu não me arrepender depois. Isso eu sei. Aí ela, Oh. E aí ela pergunta pra ele, você tá interessado em mais alguém além de mim? Aí ele, não, eu praticamente só pensei em você. Mas acho que não tive coragem de expressar isso. Lembra no primeiro dia quando andamos de patins? Você anda direitinho, eu tentei andar para andarmos juntos. Aí mostra a cena deles no patins, e ela, você se esforçou mesmo. Da minha parte, meu interesse por você, não estou afim. E não sei se vou ficar afim. Ela foi muito direta, né? Mas tava certo, tá certo. Quando eu conheço as pessoas, presta atenção se a conversa flui. E com você tem vários silêncios constrangedores. E aí ele fala pra ela, né, que ele fica tão nervoso que com ela ele não consegue nem pensar em conversar coisas mais mundanas. Essas conversas casuais. E aí, quando ele ia continuar desenvolvendo a conversa, o telefone toca para avisar que acabou o encontro. Só que em vez dele falar, e o encontro acabou, ou terminar a frase para depois ver o celular, e o encontro acabou. Ele levanta e vai embora. Ele ficou gente. Temos que ir. E ele vai embora, ela fica olhando sem tentar entender. Tadinho, gente. E os cupidos ficaram desesperados. Aí tem uma até que fala, não, se todo mundo fosse igual ele, a gente não precisava nem de lei. Tadinho, gente, tadinho. Mas sei lá, ele não consegue. Ele melhorou muito, né? Ele melhorou muito, assim, mas. Vou te falar, uma segunda edição, ele seria um Dom Juan. Balançou aqui, eu não vou conseguir mexer aqui, não vai estragar tudo. Tem que botar ele na edição 2, gente. Segunda temporada. Quer que ele seja um Anchova? Alguma coisa. Não, mas participante mesmo, né? Porque o Anchova só foi fazer participação especial. Ele precisa realmente ficar lá no programa. E aí vamos pra suíte de Ido e John Mock. Ai, mais constrangimento. Ai, gente, que vergonha alheia, gente. Pra quê? E aí ela pergunta pra ele por que ele demorou a escrever o nome dela na mensagem. E ele, eu não li. Sendo que o programa mostrou que ele tinha escrito o nome de alguém. Mentiroso. Gente, E ela... esse menino? Quê? Tá se mostrando esse menino. Sim. E ela diz que queria ter recebido o convite. E aí pergunta se ele não queria ir. Ele fala que claro, que tá feliz, que tem pouco tempo no resort. Aí ele pergunta... ela pergunta se ele tá triste, ele fala que não, só que ele não sabe o que deu errado. E aí tá ela com cara de troncho olhando pra ele, do tipo assim, esse barco tá cada vez mais longe. E fala pra ela que continua difícil, e ela fala, não enrola, tira logo o band-aid, senão é mais doloroso. Ela tá falando assim, cara, me liberta disso daqui, me tira disso daqui. Entendeu? E ele diz pra produção que quanto mais ele conversa com a Ido, mais ele tem certeza do que quer. E para a infelicidade da Ido, não é ela. Né? Ele não fala isso, mas tá óbvio. Fica um silêncio constrangedor e ele fala que não tomou a decisão dele ainda, mas que ele tem pensado muito na Dion. E aí ela fala, eu entendi. Aí fica um silênciozinho, aí em vez do idiota ficar quieto, ele, eu faço sucesso. Fazer o quê? Levanta a garota e abre a porta e fala, boa noite. Até os cupidos não gostam da resposta que ele dá. O quarteiro dela, né? Era. Você levanta, abre a porta e fala pra ele, boa noite. Aí ela, mas em vez dela fazer isso... Aí, em vez dela fazer isso, ela pergunta o que ela faz e ele não precisa fazer nada. Aí ela, seria bom tentar. Aí ele, eu sei, quando tem sentimento envolvido, pode até dar resultado. Você se esforçou, não acha? Eu acho. Aí ela, é um baque. Nisso acaba o encontro. E aí ela tá levantando para ele e fala para ela, não, pode ir na frente. Porque ela não sabia ainda, mas ele tinha um encontro. E aí quando a Ido abre a porta, ela dá de cara com quem? Quem? Com o Dion. E aí Dion com uma cara de quem não tá entendendo o que tá acontecendo. E com certeza a produção já fez isso na hora que chamou? Sim. De propósito. E aí o que acontece? Ih, gente, tá quebrado aqui, ó. Nossa. Sacanagem. E aí a Ido dá boa noite. E vai embora. Só que tem tipo uma esquininha que ela passa a esquininha e fica parada. Não é beco, né? Porque ela vai dar no pátio. Então ela fica parada, porque ela vai assim, vou conferir um troço aqui. Porque ela espera pra ver se ia vir mais alguém encontrar Dion ou se o John Mock ia sair. Só que Dion entra e John Mock não sai. Aí volta pra... Aí ela diz pra produção, né, que ficou ressentida
e que queria entender por que os sentimentos dele mudaram assim. Ela se questiona se foi por causa dela, porque se for, tem como ela consertar? Ela fala assim, se for, tem como eu consertar? Tem, né? Não. Cheia de olho na... Sabe que eu acho uma sacanagem? Que ela não era afim dele. Não. Ela gostava do Shang. Nunca ela fosse sofrer com o Shang-Li, não. Ela também ia sofrer com ele. Mas ela se sentiu segura de investir nele porque ele disse que gostava dela. Então ela se sentiu muito segura, muito mais tranquila. Gostava dela, que não teria como o sentimento mudar. Ele trouxe, ele trouxe vários reforços de segurança para ela. Isso é total irresponsabilidade emocional. Porque assim, ele também tinha acabado de se conhecer, de se encontrar, ele não podia ter dado tantos reforços para ela, mas ele deu e fez com que ela se sentisse segura. E depois, quando ela está bem tranquila ali, ele vai lá e puxa o tapete dela. Muita sacanagem. E aí corta pra ela no chão do quarto, chorando, aos prantos, e dizendo que idiota, não sei o que. Até porque... Ela não foi burra, não. Não foi, mas ela vai sendo insistente. E ela vai se sentir traída não só pelo John Mock, né? Mas pela própria Ji-Yeon. Porque o que acontece? Corta pra Ji-Yeon e John Mock, e aí a Ji-Yeon pergunta pra ele, você me escolheu? Aí ele, não foi por isso que você veio, não recebeu a mensagem? Aí ela fala, não, eu te escolhi, por isso que eu vim. Ou seja, esta infeliz está armando, desde que ela foi lá pro encontro às cegas, que ela diz pra ele que só foi porque não tinha com quem conversar e que não queria ficar infernizando mais o Shang-Li. Ela já foi na maldade. É verdade. Entendeu? Ardilosa. Sabendo que era o cara que estava de olho na amiga dela e que a amiga estava se dedicando. Fura olho, filha da mãe. E aí, ela vai dizer não. Ela não saiu da piscina justamente porque não queria sair do lado do John Mock. Absurdo, porque gente. Não é essa assim, ela chamou ele porque não tinha outra opção. Porque ela podia não chamar ninguém. Na suíte, ninguém era obrigado a chamar o outro. Ela chamou porque queria. E aí ele começa, aí o John Mock já dá um risinho, né? E ele fala, no começo meu voto foi na Ido, por isso eu te escolhi. Aí a John, não, é muita informação. Aí ele pergunta pra ela, o que você sente? Ai, Jesus a ela, amado. você sempre cuidou de mim, e na verdade eu também ficava meio caidinha. Aí, parceiro, me deu uma raiva, me deu um ranço dessa mulher, com todo respeito. Ó Deus Pai, mas que ranço que deu dessa mulher. Aí os cupidos ficam, meu Deus, que não sei o que, olha como ele tá rindo, a cara dela. Aí um dos cupidos fala assim, não tem por que não torcer para esses dois. Tem sim, tem como torcer muito contra esses dois, inclusive eu sou o presidente da torcida organizada contra esses dois. Porque é muita zoação que está acontecendo ali. Eu entendo que são pessoas que têm dificuldade de se relacionar com o outro. E que acabaram de se conhecer, mas assim, ética. Entendeu? Tem que existir nas relações, porque gente. A Ji-Yeon não foi conversar com a Ido, gente. Ido que estava ajudando ela quando ela estava afim do Jae-un. Pô, a Ido ficava dentro do quarto com o Ji-Yeon. Ouvindo, ou esperando a hora dela poder ir falar com ele. Entendeu? Aí fica nessa agora. Cretina. Aí fica um silêncio constrangedor. E aí eles ficam assim, porque parece que eles iam se beijar ali. Todo mundo achou que eles fossem se beijar, né? E aí ele fala que também pensou muito na Ji-Yeon. Aí ela, não é como amiga? Ele, não. Não entrei na piscina porque você não entrou. E aí ela pergunta, quando você começou a me olhar assim? Aí ele falou, ontem quando a gente conversou, eu comecei a pensar que talvez acho que pode ser você. Ontem. Aí ela, mas não tem certeza? Aí ele, acho que vou parecer maluco. Aí para assim. Também nunca namorei. A vida toda eu nunca sentia nada igual, mas pensei, acho que casaria com ela. Vai pro inferno, meu anjo. Entendeu? Vai pro inferno, você, Ji-Yeon, entendeu? Vai todo mundo pro inferno. Tu tá conseguindo deixar com mais ranço do que o San-Ho. Olha, eu vou te falar, insuportável. Ranço Master. Eu vou te falar, esse menino foi uma decepção. No fundo, ele não era um solteirão porque ele não tinha jeito. Ele era um solteirão porque é babaca. Porque Deus sabe o que faz.
Foi só o diabo arranjar uma maneira dele ter mais presença que ele mostrou como ele é. Que eu vou te falar, se não tivesse sentido tanta mulher dando mole pra ele, ele tava com a Ido. É uma libertação pra Idô. É uma revelação, é um livramento. O nome disso poder ser livramento. É a capa. Não, Só. O nome é outro já. Tá Tá. perfeito. Mas eu posso botar no livramento. título. Livramento, cara, porque assim, vou te contar, quando ela assistir isso tudo, então, Pum. eu vou ficar muito revoltada. E mais um episódio em que não falamos de Miji. Só pra... Deixa registrado. só pra deixar O nome dela foi mencionado, mas por uma pessoa fictícia, pelo Jaeon. E agora tem até fotinho dela na internet. Só Tá não vendo? tem motivo de colocar. É triste. Vou colocar aqui, só pra dizer que É melhor. eu coloquei, né? Se você chegou até aqui sem se inscrever nesse canal, gente, esperando o quê? Nós estamos rumo a 3 mil, falta pouquinho pra gente chegar a 3 mil. Se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, comenta conosco, compartilha. Se puder, considere tornar-se membro por apenas R$ 4,99 por mês. E claro, você pode, né, mandar um super chique, uma figurinha, um valeu. Tem várias formas que você tem para ajudar o nosso canal. Hypar o vídeo. E é o seguinte também, a gente tentou aqui agora gravar de uma outra maneira para ver se a qualidade fica melhor. É um teste. É um teste. Então escreve aqui nos comentários se ficou melhor para vocês, se vocês gostaram. E fique esperto aí que vai sair corte de 90 dias para casar, antes dos 90 dias se você não pegou a live. E é isso. Valeu, até a próxima.